Fala galera, tudo beleza? Tudo em ordem? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou Helder, mestre em matemática. Galera, aqui a gente vai estudar agora volume de prismas, tá? Volume de sólidos, em específico os nossos prismas, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve, compartilha, ajuda bastante o nosso canal a estar crescendo e trazer mais conteúdos para vocês se aprimorarem, estudarem mais e se dar bem na matemática, beleza? Vamos embora estudar. Beleza, galera, agora a gente vai ver o volume de prismas, tá? Então, prismas, gente, são sólidos geométricos onde as suas faces laterais eles são paralelogramos, tá? Então, você já sabe que estudar volume eu necessariamente preciso estar trabalhando os sólidos geométricos. Ou seja, qualquer figura tridimensional ela ocupa um lugar no espaço e a gente tem como mensurar o espaço que ela comporta nesse determinado local, tá? Então, trabalhar o volume de prismas nada mais é do que a gente trabalhar esse volume dos sólidos, só que com essas figuras que têm essas características, ou seja, as suas faces laterais são paralelogramos, tá? No nosso caso, a gente vai estudar apenas os prismas retos, ou seja, as suas faces laterais elas são retângulos, tá? Então, aqui, ó, se eu desenhar a profundidade aqui desse prisma, o que é que a gente vai encontrar aqui? Ó? As suas faces laterais, né, as quatro faces laterais, né, são retângulos, tá? E essas duas faces aqui a gente chama de base, tá bom? Então guarda isso na cabeça de vocês, tá? Aqui é uma base, aqui em cima é outra base, tá? E essas quatro partes aqui, ó, são as minhas faces laterais. Veja que ela tem formato de retângulo, beleza? Então, esse prisma aqui também, né, que tem uma base hexagonal, né? A sua base é um hexágono, tem 6 lados. E eu tenho 6 faces laterais em formatos de retângulo, beleza? Então, o volume de qualquer prisma que você queira calcular, ele é calculado da forma área da base multiplicado pela altura, certo? E a área da base é que muitas vezes a gente pode ter um pouco mais de trabalho, porque o que vai diferenciar um prisma de outro é justamente a sua base, já que suas faces laterais são sempre retângulos, mas a sua base é o que vai definir o formato desse prisma, tá bom? A unidade de medida de qualquer volume é sempre o valor da medida elevado ao cubo. Como assim? Então, digamos que você calculou o volume de um prisma aí e você encontrou o valor 40. Se for as suas medidas estiverem em metros, então o volume vai ser 40 metros quadrados, metros cúbicos, tá? Se for em centímetro, então seria 40 centímetros cúbicos. Se fosse em milímetros, então 40 milímetros cúbicos. Então por isso que eu coloquei essa ênfase aqui da medida elevada ao cubo, tá? Então guarda isso na mente de vocês. Ao final do cálculo, você vai colocar a medida elevada ao cubo, só para mensurar a ideia de volume, tranquilo? Vamos continuar aqui. Para o nosso caso, a gente vai trabalhar sempre prismas regulares, tá? São prismas que têm bases regulares, ou seja, os valores das bases, né, dos lados da base, eles são sempre o mesmo. O que é que eu estou querendo dizer? Então aqui eu coloquei 3 tipos de prisma. Um prisma com base triangular, um prisma com base quadrada e um prisma com base hexágono, tá? Então aqui, ó, se você observar, se a gente pegar esse prisma e olhar, digamos, por cima, ter uma visão por cima, você iria estar vendo mais ou menos essa figura aqui, tá? Que seria um triângulo. Então essa base dessa figura sendo um triângulo, como é uma base regular, esse triângulo ele tem todos os lados iguais. Ele é um chamado triângulo equilátero, tá? Então, se aqui mede L, aqui também mede L e aqui embaixo também vai medir L. E, em específico, esses triângulos, a gente vai calcular a área de um triângulo equilátero por essa fórmula. Lembra que a gente, quando estuda triângulo, a área de qualquer triângulo, né, base vezes a altura dividido por 2, tá? A gente tem como chegar nessa fórmula através disso aqui, fazendo várias substituições, que não é nosso caso aqui para a gente não perder tempo, tá? Então, todo triângulo equilátero, a área desse triângulo é calculada por isso aqui, L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, tá?
Guarda essa fórmula bem aí para vocês, que a gente utiliza quando eu tiver um prisma de base triangular, contanto que seja uma base regular, né? Beleza. O mais comum, né, o mais fácil de todos, seria um prisma com base quadrada, tá? E a gente calcularia, olhando pela visão superior também, né, como a gente viu anteriormente, a visão superior aqui nos vai dar um formato de um quadrado. E a área de um quadrado, gente, nada mais é de você multiplicar as medidas dos seus dois lados, né, a base e a altura. Então, como o quadrado ele tem os 4 lados iguais, seria multiplicar A vezes A, que isso, gente, é a mesma coisa que A ao quadrado. É muito comum vocês virem também nos livros, você dizer que a área de um quadrado é A elevado ao quadrado, né? O lado elevado ao quadrado, tá? E o hexágono, gente, é um pouco mais trabalhoso, porque se você fizer a mesma ideia que a gente viu anteriormente, né? Pegar a visão superior, você vai ver mais ou menos uma figura assim, tá? Como é regular, eu tenho todos esses lados iguais. E especificamente para o hexágono, eu tenho que, se você fizer esse tipo de desenho na minha base, você vai encontrar 6 triângulos equiláteros, ou seja, eu tenho em cada um desses triângulos aqui a mesma medida L, ó. Significa que aqui mede L, aqui mede L, aqui também, e assim vai, tá? Então, se você observar, eu tenho um hexágono que eu posso dividir em 6 triângulos equiláteros, tá bom? Então, a área dessa figura aqui, ela vai ser 6 vezes a área do triângulo equilátero, né, que está dividido 1 a 1 aqui, tá bom? Então, guarda isso na mente de vocês. Triângulo, hexágono, se for um hexágono regular, a gente calcula a área da base dessa forma aqui, tá? 6 vezes o triângulo, o valor do triângulo, da área do triângulo equilátero, e que tem a mesma medida de um dos lados desse hexágono, beleza? Vamos continuar aqui. Beleza, pessoal? Calcule o volume dos prismas regulares abaixo, tá? Então perceba que são prismas retos, onde as suas faces laterais são retângulos, tá? Então a gente não tem muito problema em calcular esse volume. A gente lembra que o volume ele vai ser a área da base vezes a altura. Como isso aqui é um prisma de base quadrada, então eu posso dizer que o volume desse cara vai ser a área da base, que é a do quadrado, multiplicado pela altura. Então o volume vai ser, quem é a área da base, né? Se é um quadrado, aqui mede 6, aqui também vai medir 6, né? Todos os lados aqui embaixo, na sua base inferior, vai medir 6. Então a área da base vai ser 6 vezes 6, tá bom? Vezes a altura. A altura mede quanto? A altura mede 14 centímetros, tá? Então o volume vai ser 6 vezes 6, 36. E multiplicando 36 vezes 14, vamos fazer rapidinho aqui, ó, 404, tá? Então 404, aí agora eu vou colocar a medida. Ó, se está em centímetro, então vai ficar centímetro cúbico, beleza? Vamos ver aqui o segundo exemplo. Veja que aqui eu tenho um prisma onde a base é um triângulo, tá? Então, como é prisma regular, a minha questão está dizendo aqui, significa que aqui eu tenho um triângulo equilátero nas suas bases. Então o volume também é a área da base vezes a altura. Só que agora a área da base vai ser o quê? Você pode até fazer separadamente, ó. Quem é a área da base? Ó, não é um triângulo equilátero? Então a gente sabe que a fórmula é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que quem é L? L é a medida do lado, né? 10. Então a área da base vai ser 10 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. 10 ao quadrado a gente sabe que é 100, né? 100 vezes raiz de 3 sobre 4. E eu posso dividir, ó, esse 100 por 4, que vai dar 25. Então a minha área da base vai ser 25 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Como é a área, eu reescrevo isso aqui, perdão, eu coloco a unidade de medida centímetros quadrados, tá? Então a área da base, a gente acabou de calcular, 25 raiz de 3. Só que eu tenho que multiplicar pela altura. A altura mede quanto? 12. Então o volume vai ser, ó, eu estou multiplicando um número que tem uma raiz não exata com um número inteiro. Então eu vou multiplicar somente os números que estão aqui fora, ó, 25 e 12, tá? Multiplicando 25 vezes 12, então eu vou encontrar 300, tá? Então vai ser 300 raiz de 3. Se está em centímetro, centímetros cúbicos, tá? E por fim,
A gente tem aqui que o volume também é a área da base vezes a altura. Só que agora, gente, a minha base é um hexágono. Então a gente sabe que a fórmula da área da base de um hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Então a área da base vai ser 6 que multiplica. Quem é o lado? O lado é 2, né? Então 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ó, 2 ao quadrado é 4, né, gente? E esse 4, eu não preciso multiplicar por 6 para depois dividir. Eu já posso cancelar com esse 4 aqui embaixo. É uma dica que eu dou para vocês aí, para a gente fazer simplificações, tá? Então, como eu sei que 2 ao quadrado é 4, eu posso cancelar com esse 4 aqui embaixo. O que é que vai restar? Apenas o 6 vezes o raiz de 3, que é 6 raiz de 3, tá? Como é metro, e eu estou calculando a área aqui, é metro quadrado, tá bom? Então, voltando para a minha fórmula, o volume vai ser, quem é a área da base? 6 raiz de 3, vezes quem é a altura? 16. Então, multiplicando isso aqui, rapidinho aqui do lado, 16 vezes 6, 96, né? Raiz de 3, ó, cuidado, hein? Se tá em metros, então você bota metros cúbicos, tá bom? Então, não é difícil isso aqui, tá, galera? É só você prestar atenção no formato da sua base, tá? E aplicar os conceitos referentes de acordo com a questão que vocês estiverem trabalhando, beleza? Vamos só uma observação aqui. Beleza, pessoal? Para a gente fechar aqui, ó, para tirar uma dúvida, uma pirâmide, a gente pode considerar um prisma? Ela é um prisma? Então, desenhe aqui um esboço de uma pirâmide. Veja que eu tenho uma pirâmide de base quadrada, né, ou base retangular. E aqui eu tenho as suas faces laterais, o quê? São triângulos, tá? Então, qual é a característica de um prisma? A sua face lateral precisa ser um paralelogramo. Isso aqui não é um paralelogramo, isso é um triângulo. Então eu posso dizer com certeza que a pirâmide não é prisma, tá? O estudo de pirâmide é feito à parte, tanto é que dentro do estudo de sólidos a gente estuda o volume de pirâmide à parte, tá? Então não confunda, para finalizar, pirâmide com prisma. Tranquilo, gente? Então é isso, espero que tenham gostado. Aula simples, tranquila, pratiquem. Qualquer dúvida é só deixar as mensagens aí que a gente ajuda vocês, tranquilo? Valeu, pessoal, bons estudos e até uma próxima!